Olá, meus amigos do coração. Revoltas populares ou submissão? Como os alemães irão reagir ou agir no outono? As próximas semanas, os próximos meses vão decidir como o alemão vai agir. Se a população fica quieto, baixa a cabeça, ou se realmente chega a dar uma revolta. Certos políticos já temem isso. Após a ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, dos Verdes, ter recentemente manifestado publicamente preocupações sobre revoltas populares e colocá-las rapidamente em perspectiva novamente, deve-se pensar em outro cenário. Dependendo de como os políticos procederem e qual duras serão as consequências para a população, é preciso dizer que a possibilidade de revoltas populares ou fenômenos similares não pode ser descartada fora de controle, uma vez que a pressão do sofrimento é grande o suficiente e a percepção de que não há mais nada a perder cresceu nas pessoas, não se pode descartar a possibilidade de tumultos. E eu disse para vocês que nós temos à beira de 14 milhões de alemães pobres, gente. Pobres. E se o inverno realmente vier com muita força, muito frio, e nós não podemos aquecer os nossos lares, rapidamente, muitas pessoas, talvez milhões de pessoas, vão pensar o seguinte: eu vou às ruas, eu não tenho mais nada a perder. Será que isso pode se tornar realidade? Mas não se deve ignorar a mentalidade alemã. E não se deve esquecer que o neoliberalismo eliminou muita vontade potencial de resistir entre a população. O episódio do bichinho mostra isso muito claramente. Sempre que se podia pensar que o próximo estágio de escalada deveria ser a proverbial palha que quebra as costas do camelo, a população reagiu de forma diferente do que esperado. Vocês também perceberam isso nos últimos 2 anos e meio. Vocês muitas vezes, mas o que está acontecendo com a população alemã? Me lembro muito bem, muitas vezes nos comentários vocês escreveram: o que está acontecendo, gente? Eu também me perguntei. Até mesmo as medidas mais absurdas foram aceitas. Em alguns casos, partes da população até as aumentaram por sua própria vontade, em obediência antecipada. Ainda hoje você pode ver, e não tão raramente, pessoas em bicicletas ou na floresta usando apenas máscaras. Eu também sempre, quando eu estou passando por aí, chamo a atenção de vocês quando há pessoas indo, passeando, caminhando, usando a fucineira. Os realmente duros até mesmo nadam com máscaras. Bom, isso eu não tinha visto ainda, mas tudo é possível, né, gente? Agora, a vontade de apoiar medidas cuja futilidade há muito foi comprovada. É, por um lado, uma questão de informação. Aqueles que se informam unilateralmente e confiam exclusivamente na grande mídia para entregar as notícias obtêm uma imagem incompleta e distorcida que ignora ou não permite muitos aspectos que seriam importantes ou os difama imediatamente como notícias falsas e teorias de conspiração. Aqui
já que o fracasso da mídia estabelecida é generalizado e, óbvio, a competência de mídia dos usuários é demandada. Aqueles que confiam nas grandes e conhecidas fontes se encontram em um deserto de manipulação, mentiras e uma omissão maciça. Além da informação, porém, o medo individual desempenha um papel decisivo. Ela foi maciçamente expandida no curso da política do bichinho. Sob a questão de vida e morte, nada funcionou. Era preciso escolher uma das duas. E quem escolhesse a suposta morte, entre aspas, estava do lado errado em todos os aspectos. Por um lado, foi-lhe dada a perspectiva de uma partida iminente, agonizante e solitária. Por outro lado, o medo de não mais ser um membro pleno da sociedade com a visão errada foi alimentado. Uma sociedade na qual a solidariedade se tornou um termo de luta abusiva para justificar políticas não solidárias. O medo que se acumulou na população após o episódio do bichinho não deve ser subestimado, especialmente porque está sendo aumentado de forma imprudente e sem empatia a cada dia que passa. Mesmo agora, no verão, os temores das consequências da política russa já se misturam com os das medidas já comunicadas para a corona. O cidadão pode torcer e virar como quiser. Ele vê em todos os lugares apenas coisas ruins e assustadoras que determinam seu estado mental. Isso não só leva a um enfraquecimento do sistema imunológico que reage a tal geração de medo com resistência reduzida, influi o sentimento de insegurança, medo, preocupação contínua com o que se seguirá até um nível difícil de suportar. Como mencionado acima, se a insurgência é uma opção realista a ser considerada, depende da política. Se não houver alguma forma de contra-ação política e o desespero dos cidadãos atingir um nível crítico, será difícil evitar revoltas populares. Portanto, depende da vontade do governo federal de escalar-se a partir de um certo ponto de sofrimento. As condições semelhantes à guerra civil ainda são evitáveis ou não, devido à perigosa autoconfiança dos principais políticos. Deve-se ter sérias dúvidas de que eles avaliam o perigo de forma sensata e clarividente. Assumindo que os políticos não cumprem sua responsabilidade e permitem uma nova escalada na forma de um desastre econômico que coloca uma grande parte das famílias e empresas privadas alemãs em um estado de ameaça existencial. A resistência se formará. A questão será, então, a rapidez com que ela surgirá e a rapidez com que crescerá. Uma vez alcançado esse ponto, uma corrida se seguirá. Nesse caso, a política terá que cortar a resistência no raiz o mais rápido e drasticamente possível. Isto provavelmente será feito através de operações policiais maciças e violentas, e possivelmente também envolvendo o exército alemão, para dissuadir outros participantes potenciais. Mas será organizado em muito maior escala com a ajuda da mídia, que já tem muita prática em difamar, construir imagens do inimigo e distorcer fatos. Finalmente, vamos voltar a misturar de medos
e a mentalidade alemã. Ambos juntos podem e provavelmente irão enfraquecer consideravelmente o poder de resistência. Uma multidão constante de cidadãos suportará a pressão, não será impedida de resistir. Uma repressão considerável. Quanto ao resto, e a questão mais importante é como eles serão numerosos, a apresentação será a única maneira de lidar com a crise. Para poder resistir, é necessário mais do que apenas a pressão do sofrimento. Também requer uma certa personalidade que desenvolva a compatibilidade interior e que acredite na luta por uma boa causa. Essa convicção interior imperativa foi perdida em muitas pessoas nas últimas décadas. É de se esperar que não haja revoltas populares nem subjugação. É isso que nós esperamos, né? Que não se chega a esse ponto, gente. Que não se chega a um ponto que nós vamos realmente ter grandes revoltas aqui na Alemanha. A esperança é a que sempre fica até a última hora. Nesse caso, a esperança de nós não vamos haver uma situação como agora escrito nessa informação. Gente, para mim, vocês sabem que eu tenho sempre esperança, mas cada dia que passa também começa a tirar a esperança do Caio, né? Nós temos uma expectativa, infelizmente, de futuras revoltas pela frente. Forte abraço, mão no coração, até mais.